Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque os filhos de Eli mostrarão que não têm mesmo escrúpulos e até mesmo praticarão uma grande maldade e injustiça contra Sâmela. Para piorar, a mulher, ao revelar o que fizeram com ela, será desacreditada e apenas acabará sendo rechaçada por todos. Mas acontece que a mocinha ficará muito irritada com toda esta situação e resolverá dar a volta por cima. Para isso, ela então colocará a boca no trombone e assim desmascarará os crápulas. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, você gostaria que os filhos de Eli fossem desmascarados por suas maldades? Qual punição você gostaria que eles recebessem? Acham que ele também deve ser punido por sempre passar a mão na cabeça dos criminosos? Ou isso não deveria acontecer? Me conta aqui embaixo seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Hofni e Finéias finalmente serão pegos no pulo. Depois de cometer dezenas de maldades e falcatruas bem debaixo dos bigodes de seu pai, os malandros acabarão se dando muito mal graças à ajuda de Sâmela, que irá mostrar ao juiz que os filhos são uns verdadeiros traíras, causando assim ainda desordem e muitos pecados por toda Israel. A mocinha então será responsável por desmascarar ambos, mas acontece que o final deles ainda será muito mais trágico, pois Deus se desagradará totalmente de suas atitudes e dará um castigo final a ambos. Tudo ocorrerá depois que Finéias abusar de Sâmela. O maldoso e sem escrúpulos não pensará duas vezes em abusar da mocinha. Ele se aproveitará de um momento em que ela estiver sozinha na casa de Eli. Mas acontece que essa violência voltará a acontecer e será cada vez mais frequente. Finéias, por sua vez, não se arrependerá em nenhum momento de seus atos. Pelo contrário, irá se vangloriar deles. Já Hofni continuará a ajudar o irmão em suas tramóias. O maldoso encobrirá o crápula em sua violência contra Sâmela e a ajudará a desmoralizar a mulher perante a todos. Para piorar, os dois bandidos ainda continuarão a roubar o tabernáculo. Eles desviarão parte das ofertas e oferendas do local, pegando para si o melhor dos sacrifícios. Os dois dessa forma terão muitos animais. As pessoas passarão a desconfiar de ambos e logo as reclamações chegarão aos ouvidos de Eli. Mas acontece que o juiz será muito negligente e não dará ouvidos a ninguém. Pelo contrário, continuará passando a mão na cabeça de seus herdeiros. Mas quem ficará completamente de saco cheio dessa situação será Sâmela, ela que estará sendo desrespeitada por todos e ainda sendo chamada de mentirosa, após acusar os filhos de Eli, contando sobre as coisas que eles têm feito com ela. A jovem não aguentará mais as maldades dos herdeiros do juiz. Ela se enfurecerá de vez quando Finéias der um tapa em sua mãe. A mulher, que assim como Sâmela é serva, acabará sendo agredida pelo maldoso quando tentar confrontá-lo. Isso porque, diante do que acontece em sua vida, Sâmela está chorando em sua casa. A mãe da mocinha então resolverá tirar satisfações com o crápula e exigirá que ele fique longe de sua herdeira de uma vez por todas.
Finéias, no entanto, não ouvirá a mulher. Ele a humilhará muito e em seguida lhe dará um tapa no rosto, quando a progenitora de Sâmela continuar a bater boca com ele. O maldoso então não terá o menor dos escrúpulos e assim machucará a pobre senhora. Ao ver a mulher no chão, ele ainda rirá da situação e fará com que ela seja humilhada mais uma vez. Após isso, ele irá embora. Sâmela então logo chegará e depois de tudo isso, e verá sua mãe aos prantos. Ela perguntará à mulher o que aconteceu. A senhora, porém, não irá querer revelar, com medo de qual seria a reação de sua herdeira. Além disso, ela estará muito envergonhada de tudo. Mas de nada adiantará isso, pois Sâmela pressionará sua mãe e assim ela abrirá o bico. A jovem, ao saber de tudo, irá correr para contar ao pai dos rapazes o que aconteceu. Mas ela então se lembrará que Eli vive passando a mão na cabeça dos filhos. Dessa forma, ela se tocará de que de nada adiantará dar com a língua entre os dentes. Sendo assim, Sâmela bolará um plano para que os maldosos sejam pegos com a boca na botija. A mulher passará a vigiá-los e logo descobrirá o dia exato que eles marcam para que possam roubar o tabernáculo e as oferendas, pois eles roubam em grande quantidade e assim terão a ajuda de outras pessoas. A jovem então enviará um bilhete a Eli de forma anônima, dizendo que ele deve ir ao tabernáculo, pois um de seus filhos não está nada bem. A mocinha assim só ficará à espreita vendo o circo pegar fogo, pois quando ele chegar ao tabernáculo, ele verá uma movimentação estranha e logo perceberá o que os seus filhos estão aprontando. A fim de pegá-los no pulo, o homem se esconderá e ouvirá uma conversa muito suspeita e também reveladora. Ele descobrirá assim sobre os roubos e furtos que seus herdeiros têm promovido. Ele ficará incrédulo e então sairá atordoado do local. A jovem então irá atrás de Eli e exigirá que o homem faça alguma coisa contra seus herdeiros depois de descobrir toda a verdade. Porém, ele ficará com vergonha e assim mais uma vez tentará encobertar toda a verdade das pessoas. Mas acontece que Sâmela será bem esperta e não enviará recados apenas a Eli, mas também ao profeta Samuel, entre outros importantes personagens do local. Com isso, a cidade inteira descobrirá sobre a tramóia dos crápulas, e em praça pública as pessoas o desmascararão. Porém, Eli continuará sendo negligente em relação aos seus filhos. Mesmo depois de desmascarados, o homem continuará tentando tapar o sol com a peneira, mas será neste momento em que os planos de Sâmela serão interrompidos. Isso porque o Senhor se enfurecerá e ele mesmo se encarregará de dar o que os filhos de Eli merecem. Sâmela já terá ajudado muito ao desmascarar os bandidos e ninguém mais confiará neles. Agora será a vez do Senhor dar um fim a esta história. Isso porque depois de todos estes acontecimentos, Eli não punirá os seus herdeiros. Pelo contrário, em vez disso, ele irá destituí-los do ministério e advertiu eles brandamente. Por isso, Deus enviará um profeta por meio do qual perguntará para Eli por que ele honra os filhos mais do que ao próprio Senhor. O homem então ficará boquiaberto quanto ouvir isso e nem mesmo saberá responder. Logo depois, ele ainda acabará ouvindo as palavras do Senhor mais uma vez por intermédio de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e sua família, pois ele sabe dos pecados de seus filhos que blasfemam contra Deus, mas não repreende e muito menos faz alguma coisa. O pecado dos filhos de Eli é um desrespeito tremendo, e além disso, eles desrespeitam a lei do sacrifício, tomando para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Além disso, eles se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação.
Mais tarde, então, Eli também permitirá que Hofni e Finéias retirassem do santuário a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e a levarão para o campo de batalha na guerra contra os filisteus, como se fosse uma espécie de talismã. Dessa maneira, Hofni e Finéias cometerão um pecado triplo. Em primeiro lugar, eles transgredirão a lei cerimonial. Assim, eles também transgredirão os mandamentos que estabelecem como deveriam ser oferecidos os sacrifícios que são registrados no livro de Levítico. Em segundo lugar, eles irão profanar o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava toda a sua glória, transformando em um antro de prostituição. Em terceiro lugar, eles ainda impedirão o povo de cultuar o Senhor corretamente por realizar sacrifícios incompletos, pois quando alguma oferta protestava, era tratado como violência. Deus então fará diversos prenúncios da punição divina a Eli e seus filhos, às quais ele não dará devida atenção, e por isso o destrate atingirá não somente a sua família, mas também a todo o povo de Deus. Primeiramente, os comentários sobre os pecadores e os seus filhos se espalharão entre o povo de Deus, e o próprio Eli os avisará que um pecado cometido contra o Senhor não permitirá intercessão. Em seguida, um homem de Deus irá até Eli e advertirá-o sobre o desprezo às coisas do Senhor e comunicará a ele que Deus retirará a promessa de que ele e sua família servirão ao Senhor para sempre. Este mesmo homem ainda fará uma revelação bombástica a Eli que o deixará muito inquieto. Isso porque ele contará que Hofni e Finéias falecerão no mesmo dia em que o Senhor terminara sua promessa. Eli, no entanto, continuará desacreditando, e mais uma vez Deus usará o menino Samuel para dizer a Eli que ele estará prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e os seus filhos. Eli, no entanto, nada fará, e a punição pelos pecados de Eli e sua família acontecerá de duas grandes maneiras. Primeiro, a destruição quase total da família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Cumprindo as profecias divinas, Eli e seus filhos e uma de suas noras falecerão todos no mesmo dia, quando Hofni e Finéias cometerão o pecado de retirar a Arca da Aliança do tabernáculo e a levarem para o campo de batalha. Eles falecerão ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias falecerão então ao receber a notícia sobre o irmão. Todos eles finalmente pagarão por seus pecados. Mas ainda ficarão descendentes e parentes de Eli, os quais mais à frente ainda serão mortos por Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo será transferido para Nob, e o sumo sacerdote será Aimeleque, bisneto de Eli. Por achar que este tinha ajudado Davi a fugir, Saul eliminará a todos os demais sacerdotes, e assim se encerrará a linhagem de Eli. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? O que acharam do falecimento de Eli e de toda a sua família? Acham que foi merecido por ele não dar ouvido às palavras do Senhor? Gostaram dos acontecimentos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.